Aí, Conseguiu? Agora sim. Tudo bem? tudo bem. Só tô Então com me fala, pô. dificuldade de falar que eu tô saindo de um Covid. É? Mas eu vou tentar falar um pouquinho, Certo. respirar. Tá. Tudo bem. É... Tudo. Você fez aquela prática no começo da aula da respiração? Chegou a fazer com a gente aqui? Não, que eu entrei um pouquinho mais tarde, acho que já era 8h30. Daí eu não Tá bom. cheguei a fazer. Vamos lá. Eu vou começar a fazer um pouco de EFT para essa respiração, né? Você está sentindo Tá. aperto? Está sentindo como? É Dificuldade de falta de respirar, é ar, isso? Tá. né? Vamos lá. Vamos fazer todo mundo junto aqui com a Luciana. Aí depois que a gente fizer um pouco de EFT, você me fala o que é que você quer trabalhar, tá bom? Tá. Mesmo que eu sinta essa falta de ar, Mesmo que eu sinta essa falta de ar, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta essa falta de ar, Mesmo que eu sinta essa falta de ar, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profunda e completamente. Eu sinto falta de ar. Eu sinto falta de ar. Eu sinto dificuldade para respirar. Eu sinto dificuldade para respirar. Eu sinto falta de ar. Eu sinto falta de ar. Por causa do Covid. Por causa do Covid. Eu sinto falta de ar. Eu sinto falta de ar. Respiração difícil. Oi? Respiração difícil. Respiração difícil. Respiração travada. Respiração travada. Falta de ar. Falta de ar. Fica até difícil falar. Fica difícil falar. Dá até um cansaço de falar. Dá até um cansaço de falar. Dificuldade para respirar. Dificuldade para respirar. Dificuldade para falar. Dificuldade para falar. Cansaço na fala. Cansaço na fala. Dificuldade de respirar. Dificuldade de respirar. Dificuldade para falar. Dificuldade para falar. Dificuldade para falar e respirar. Dificuldade para falar e respirar. Vê se mexeu alguma coisa na sensação da respiração. Melhorou bem. Melhorou Já bem? tô menos cansada. Vamos fazer mais uma, tá? Que eu acho que você vai melhorar mais um pouco para ficar mais fácil de você falar. Então, ó, sempre que chegar um cliente assim, ele tiver com alguma sensação desconfortável, então vamos supor que você está atendendo uma pessoa, ela veio trabalhar um tema qualquer, você nem sabe qual é o tema ainda, mas a pessoa está ali com desconforto físico, com uma sensação ruim no corpo, ou às vezes está já com uma emoção muito intensa, às vezes está chorando, está com dor na garganta, a gente já faz EFT para ir ajudando a pessoa a eliminar aquela sensação, para ela já ficar mais tranquila, já poder falar o que precisa ser falado, né? Então, vamos lá. Bloqueio na respiração, Bloqueio na respiração. dificuldade para respirar, Dificuldade para respirar. Covid na respiração, Covid na respiração. dificuldade para falar, Dificuldade para falar. cansaço na fala, Cansaço na fala. Covid na respiração, Covid na respiração. respiração difícil, Respiração difícil. falta de ar, Falta de ar. respiração cansada, Respiração cansada. difícil de falar e respirar ao mesmo tempo. Difícil de falar e respirar ao mesmo tempo. Dá um cansaço. Dá um cansaço. Covid na respiração. Covid na respiração. Covid no pulmão. Covid no pulmão. O Covid começa a comprometer o pulmão O Covid começa a comprometer no pulmão. e vai dando um cansaço, E vai dando cansaço. uma falta de ar, Uma falta de ar. uma dificuldade de respirar. Uma dificuldade de respirar. Isso. Vamos lá. O que você está sentindo agora? Tô melhor. Tô bem melhor. Deu uma boa melhorada.
Deu. Até para entrar antes, eu fiz também FT, né? Para poder conversar. Legal, né? Que bom. Então, a gente já consegue deixar a pessoa mais tranquila, já fica melhor da pessoa começar a sessão, a consulta. Então, isso aqui eu faria exatamente assim se eu estivesse atendendo um cliente, ele chegasse, ainda estou sentindo falta de ar, estou com cansaço, seja qual for a razão, né? Uma doença, ou porque está emocionalmente abalado, enfim. Faria isso para, talvez mais algumas rodadas, né? Dependendo do tempo da sessão, eu poderia fazer mais um pouco até a pessoa ficar bem tranquila e poder entrar no assunto. Mas me conta então, qual seria, o que é que você quer trabalhar na sessão? Olha, eu já sou terapeuta, eu sou sua aluna desde o primeiro curso da FT Pro 2017. Tá sendo uma superação eu estar falando com você ao vivo, porque eu tinha, né, dificuldade de aparecer, já tentei outras vezes. Ontem eu não consegui terminar de assistir, consegui dormir umas 9h30, acabei caindo no sono. E tô tentando todo dia e tô firme e forte. Eu gostaria de superar isso, porque parece que sempre tem alguma coisa que tranca, impede do meu emocional. Fiz bastante limpeza, mas ainda falta algo que me impede de prosperar, até como terapeuta, qualquer coisa da minha vida. Então, assim, ontem eu pedi exoneração, eu sou concursada, sou professora, estou encarando mais uma vez, tenho histórias bastante conflitantes. Na hora de vamos ver, acontece alguma coisa que me impede de eu prosperar. Então, assim, eu quero atender mais clientes, eu atendo bastante. Cobro, acho que ainda pouco, cobro em torno de R$ 100. Eu fiz a primeira vez o seu FT Pro, só que eu não terminei aquela parte do curso. Não sei se você... você mais que pode falar, porque eu, na verdade, eu não fiz. Parece que você ensinou alguma coisa do coach, de fazer. Eu faço assim, eu faço pacotes mensais, cobro R$ 400, então fica R$ 100 cada consulta. Eu estou agora com 10 clientes semanais, né? Então, já dá para tirar 4.000. Mas é cansativo, é bastante cansativo. Eu tenho 2 concursos, um eu vou manter, porque eu já tenho 25 anos de profissão, por enquanto, né? Como estrutura também. Esperar E aposentar. né? E vou trabalhar tarde e à noite, continuar trabalhando à tarde e à noite. Mas eu tenho dificuldade de aumentar o valor e medo, por mais que seja menor, de acontecer alguma coisa que não dá certo. A última coisa que aconteceu foi um problema de saúde da coluna, que teve que eu ficar fazendo tratamento, é difícil para sentar e tudo. Então sempre acontece alguma coisa que impede assim para eu ter que fazer. Não sei o porquê, né? Eu já tive um negócio também que eu tive que parar por causa da coluna. Superei fazendo FT, fazendo limpeza. E aí a última vez, ano passado, caiu muita clientela. Tive que voltar para a escola, tinha feito 2 anos de licença para dedicar a isso, para atender e tal. Quando foi em agosto, eu voltei, porque a clientela estava muito baixa. E nisso veio com tudo, em setembro, começo de setembro, um outro problema da coluna, que descobriu que eu tenho 2 vértebras, L4, L5, que secaram os discos, não é terapêutico, aí dificulta eu andar, ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentada. E comecei a fazer tratamento 3 vezes por semana, aquela coisa toda. Estou fazendo muito FT, fazendo limpeza de tudo que eu imagino do passado, mas eu acho que precisa de algo profissional, não sei, para poder ir além. Então, eu gostaria de ganhar 20 mil, se for necessário,
fazer esse curso novamente, para mim, né, ver as outras partes que eu não vi. Tenho muito sucesso com as pessoas, né? Tenho dificuldade de, às vezes, não conseguir fazer o atendimento em 50 minutos. É algo que eu tenho que superar, mas já peguei vários casos. Vamos lá, Já vamos sou lá, vamos lá, porque eu preciso começar a sessão, senão a gente vai, senão eu não vou ter tempo de atender você, porque a história está ficando muito longa, então a gente tem que tentar afunilar um pouquinho agora, tá? Então vamos lá. O que é que você mais sente dificuldade de limpar do seu passado? Tem alguma coisa assim que é mais difícil? A dificuldade que eu mais tenho de limpar o passado é ganhar dinheiro. Não ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é uma coisa do passado. Ganhar dinheiro é uma coisa que você tá bloqueado agora. Mas o que é que do seu passado é mais difícil para você? Não Tem, al- entendi. tem algum assunto assim com o pai, com a mãe, algum tipo de bloqueio, situação da infância, enfim, alguma coisa que para você é mais difícil de tocar, demora mais para você limpar, é mais complicado, você às vezes não quer olhar para aquilo porque dói, enfim, tem alguma situação assim do seu passado? Ó, eu vou tentar falar, porque eu acho que eu já limpei, mas eu vou tentar colocar, né? Tá. A separação dos meus pais. Meu pai é surdo e mudo, minha mãe é surda. Eu fui morar com meus avós. Foi muito difícil, eu me senti abandonada. É uma situação difícil, não sei se isso ainda mexe. Poderemos trabalhar isso daí, né? Quando você fala sobre isso agora, você sente alguma coisa? Tem alguma imagem na sua mente? Senti um pouco de aperto, de ser abandonada, morar com os meus avós, né? Vamos lá. Me conta mais desse abandono. Como é que foi? Eles separaram e aí você teve que ir para casa da sua avó? Como é que Meu foi? pai era bastante ciumento, se tornou agressivo. A gente morava em São Paulo, em Campinas. Meus avós são do Paraná, Londrina. Certo. E os ciúmes do meu pai estava se tornando, né, era bastante, e se tornou violento. Meu pai saía para viajar, ele era alfaiate de alta costura, sumia, né, ficava um bom tempo, e a minha mãe começou a esconder o dinheiro de um troco, de algo que ia comprar, para poder voltar para o Paraná. E aí, lógico, veio para cá, né? A gente voltou para o Paraná e veio para a casa dos meus avós. Chegando, meus avós, eles são valores, né? Diferentes, bastante. E para mim foi um choque, porque tudo que eu fazia, eu era recriminada pelos meus avós, né? Eu gostava de brincar de tudo, aí não podia, só de boneca. Me fala uma coisa para a gente focar um pouco melhor na história, tá? O momento que está vindo para você que é mais difícil é o momento da separação, é o momento que você foi para casa da sua avó, é o momento que a sua avó vai recriminar você. Qual é a, a lembrança, a situação que é mais que vem mais presente assim para você agora? É que tudo que eu fazia para o meu pai era, eu era inteligente, eu era demais, eu era criativa. Uhum. E tudo que eu fazia na casa dos meus avós, não. Não. Então volta para uma cena dessa que representa isso, tá? Me conta uma situação onde você sentiu essa diferença, assim, né? Poxa vida, meu pai era assim aqui, tudo que eu faço é surpreendido. Uma situação lá na minha avó, né? Quando eu quis. Quando eu quis estudar, eu já sabia ler e escrever, e eu preocupada se eu ia ter caderno, essas coisas para ir para a escola. E a grosseria da minha avó, que eu não tinha que me preocupar, ninguém se importava. E cadê meu pai? Meu pai já ia conversar, ia falar que ia comprar. O olhar Uhum. que eu sinto falta,
Daí eu lembro do Certo. olhar da minha avó, que é Hum. lógico, era muito pobre, não tinha condições, e que era bobeira, era frescura eu estar preocupada com aquilo, que no dia certo eu ia para a escola. Então era muito essas falas. Daí veio essa fala grossa da minha avó: ai, para, tem tanta coisa para fazer e se preocupar. Uhum. Com O que meu é que você pai não está tem isso. o que é que você está sentindo agora, lembrar desse olhar dela, dessa voz dela? É vontade de chorar. Certo. Eu sinto vontade de chorar, Eu sinto vontade de chorar. só de lembrar do olhar da minha avó, Só de olhar do olhar da minha avó. lembrar da voz dela, Olhar da voz dela. lembrar do tom de voz, O tom de voz. do jeito que ela falou comigo. Do jeito que ela falou comigo. Naquele momento eu queria o meu pai comigo. Naquele momento eu queria meu pai comigo. Eu senti falta do meu pai. Eu sinto muita falta do meu pai. Seria diferente com ele. Seria diferente com ele. Ficou gravado na minha mente Ficou gravado na minha mente. o olhar da minha avó, O olhar da minha avó. a impaciência dela, A impaciência dela. a irritação A irritação dela. e a sensação de falta do meu pai. E a sensação de falta do meu pai. Eu queria o meu pai presente comigo naquele momento. Eu queria meu pai presente naquele momento. Se fosse com ele, seria diferente. Se fosse com ele, seria diferente. E eu senti um abandono, Eu senti um abandono. uma ausência. Uma ausência. O que é que você está sentindo agora? Que eu sempre fui abandonada. Que eu fui abandonada, é isso? Sim, Então, vamos lá. Eu fui abandonada. eu fui abandonada. Eu fui abandonada. Eu fui abandonada. Eu sinto que 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 eu fui abandonada. E isso mexeu muito com a minha autoestima. Isso mexeu muito com a minha autoestima. Eu sinto que eu fui abandonada. Eu sinto que eu fui abandonada. Com meu pai eu era reconhecida, Com meu pai eu era reconhecida. eu era elogiado. Eu era elogiada. De repente tudo mudou. De repente tudo mudou. Eu fui abandonada. Eu fui abandonada. Passei a ser tratada de uma outra forma. Passei a ser tratada de uma outra forma. Tudo que eu falava incomodava. Tudo que eu falava incomodava. Eu sinto que eu fui abandonada. Eu sinto que eu fui abandonada. O que é que você está sentindo agora? Meu olho tá ardendo. É como se alguém estivesse me ouvindo. Que essa é a verdade. Volta de Né? novo lá na cena da sua avó, tá? Olha de novo o olhar dela, a voz dela falando. Vê o que é que você sente agora. Que ela olhava para tudo que ela tinha. Era a forma como ela via a vida. Eu tô mais leve, não tá doendo tanto. Foca no olhar dela e vê se vem alguma sensação ruim ainda, mesmo que seja menor. Eu vejo o mesmo olhar, mas eu não sinto aperto no peito e nem vontade de chorar. Mas vem alguma sensação ainda ruim, mesmo que seja menor? Ainda vem um pouquinho, que eu gostaria que ela me visse. Tá. Então, vamos lá. Eu queria muito Eu queria muito que a minha avó me visse, que minha avó me visse. que ela percebesse as minhas necessidades, Que ela percebesse as minhas necessidades. que ela me ouvisse, Que ela me ouvisse. me desse atenção, Que ela me desse atenção. desse importância para o que eu falava, Que me desse importância para o que eu falava e para o que eu sentia. do que eu sentia. Meu pai dava essa importância. Que o meu pai desse importância. Eu senti falta do meu pai. Eu senti falta do meu pai. A minha avó não conseguia dar essa importância. A minha avó não conseguia dar essa importância. E eu me sentia rejeitada. E eu me sentia rejeitada. Eu me sentia abandonada. Eu me sentia abandonada. Era muito diferente na casa da minha avó. Era muito diferente na casa da minha avó.
em comparação com meu pai. em comparação com meu pai. Uma sensação de abandono. Uma sensação de abandono. Aquele olhar da minha avó. Aquele olhar da minha avó. O tom de voz dela. O tom de voz dela. A irritação. A irritação. Percebe agora o que é que você está sentindo. Ai, me veio assim. Veio muitas falas, né? Ela sempre pensou assim. Era a forma como ela via a vida. Tinha que sustentar a casa. Mas ela não tinha raiva de mim, nada. É o que ela tinha para oferecer. É aquela sensação de que vai deixando de ser pessoal contra você e vai se tornando uma coisa que você vê que é dela, não tem nada a ver com você. Mais ou menos isso que acontece. Eu sempre pensava que ela vinha muito uma frase, que aquele olhar dela era que eu era um estorvo. E que ela me aceitava por obrigação, que a primeira filha dela era surda, ela tinha culpa, então tinha que aceitar as netas. Mas agora me veio assim mais fraca até essa fala. Ela não me via como estorvo. É que eram valores, né? Me veio isso. Como é que está a sua respiração agora? Tá até saindo coriza, né, do nariz, que estava bastante trancado. E eu estou bem mais calma. O peito não dói tanto, igual estava doendo. Você vê que, na minha visão, tá? Esses traumas que a gente carrega, então você pega uma doença, assim, um vírus, uma bactéria, seja qual for a doença, e se você tiver coisa guardada do passado que fragiliza, aquilo vira sintoma físico e a doença fica pior e o quadro fica ruim. E quando a gente vai trabalhando essas emoções, é possível que você recupere muito mais rápido, bem mais rápido. Até assim, de ter uma melhora bem surpreendente. Você amanhã está tá se sentindo muito melhor ao trabalhar uma questão emocional, EFT, de repente o que era Covid, amanhã vira só um restinho, uma coisa simples e vai melhorar. Né? Bem possível disso acontecer. Então você começou trazendo o tema, né, do bloqueio financeiro. O bloqueio financeiro, ele pode ter várias raízes diferentes. Uma dessas raízes pode ser a questão da autoestima, o abandono, a rejeição. Porque uma criança que passa por experiências assim, ela sente que ela não é merecedora, que ela não é boa o suficiente, que tem algo de errado com ela. Então, se tem algo de errado comigo, como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou crescer? Se eu não sou digna, se meu pai e minha mãe, que deveriam me amar incondicionalmente. Isso é o que a criança sente, né? Quando ela se sente abandonada pelo pai e pela mãe. Poxa, eles que deveriam me amar incondicionalmente não quiseram ficar comigo, só pode ter alguma coisa muito errada em mim. E aí a pessoa cresce com essa sensação dentro dela, de rejeição, de abandono, de não poder, de não ser capaz. E coincidentemente ou não, quando chega na vida profissional, começa a coisa a ficar trancada. Vai por um caminho dá errado, sempre acontece alguma coisa que dá um problema. Então, na minha visão, tem que limpar mais e mais essa questão do abandono. Porque, embora você já tenha limpado, né, você já disse que já fez a EFT para isso, mas deu para ver claramente aqui que nessa cena ainda tinha muita coisa guardada. Que você nem Sim, achava que estava, né? sim, é. Você nem tinha essa consciência. Quando você fala assim, essa frase, eu fui abandonada, o que é que você sente agora? Eu fui abandonada. Eu fui abandonada. Eu sinto um pouquinho, bem leve, assim, um aperto, mas bem leve no fundo. Uhum. Vamos lá. Depois você vai encontrar mais cenas, tá, onde você sente abandono e vai fazer esse mesmo processo, tá? Tá, Vamos só repetir isso, tá? tá. Quando você pensa nessa época, você vê a sua imagem, você criança nessa época, você tem alguma visão assim na sua mente de você mesma? Eu tenho. Passa vários flashes de que eu fui abandonada, em várias situações. Vai contando aí Várias esses flashes, vai ser. Passou um flash que eu fui abandonada quando minhas tias foram cortar meu cabelo, que eu tinha pego muito piolho, e eu
chorava desesperada que eu não queria que cortasse meu cabelo, que eu gostava, né? E minha mãe não estava em casa para me proteger. Então essa veio uma cena que veio, elas cortaram, eu me sentia uma criança horrorosa, me sentia homenzinho. Então é uma cena que me traz que eu fui abandonada. Uhum. Foca A nessa outra, cena por enquanto, né? Você foca nessa cena por enquanto. O que é que tá, você vê na cena? O que é que você vê? eu vejo muito eu gritando, até desesperada. Eu não quero que corta meu cabelo. Eu vejo eu gritando. E as duas tias na minha frente, elas tinham feito curso de cabeleireira e acho que queria treinar em mim, né? Uhum. Treinar. E eu pegava muito piolho, eu era piolenta, né? Mas minha mãe não estava para me proteger, porque se minha mãe tivesse ali, eu tinha certeza que elas não iam cortar meu cabelo e Uhum. que ia me proteger. Meu pai nem se fala. Imagina, elas Certo. não iam nem tocar em mim, Uhum. né? Nem O que é que você está tocar. sentindo agora de falar isso? Eu me sinto bem, mas veio da lembrança de quando você falou de ser abandonada. Uhum. Ainda vem a sensaçãozinha assim daquela época do abandono? Ah, veio, né? Porque eu estava sozinha, sem defender, sem ser defendida pela minha mãe. Uhum. Porque eu não fiquei só com a avó. Eram 6 tios, cada um mandava de um jeito. Uhum. Certo. Tá bom. Se tivesse a Nunca presença do meu pai e agora, da minha mãe, como? abusada, abuso de poder. Nunca me veio. Uhum. Veio essa Certo. sensação de abuso de poder, né? Cada um Certo. mandava na gente. Então vamos lá. Eu senti um abuso de poder. Eu senti um abuso de poder. Cada um mandava de uma forma diferente. Cada um mandava de uma forma diferente. E eu não tinha ninguém para me proteger. E eu não tinha ninguém para me proteger. Se meu pai tivesse presente, Se meu pai tivesse presente, elas não iam cortar o meu cabelo. elas não iam nem tentar cortar o cabelo. Se a minha mãe tivesse presente, Se a minha mãe tivesse presente, elas não iam fazer isso. elas não iam fazer isso. Era um abuso de poder. Era um abuso de poder. Eu estava ali desprotegida, Eu estava ali desprotegida, me sentindo abandonada, me sentindo abandonada. e elas aproveitavam E elas aproveitaram dessa fragilidade. dessa fragilidade. Isso marcou muito a minha infância. Isso me marcou muito na minha infância. A sensação do abandono. A sensação do abandono. O que é que você está sentindo agora? Ai, ai. Saudade do meu pai. E um desejo assim de. Eu era muito pequenininha, né? 6 anos. Uhum. De pegar no colo, conversar. Uhum. Falar, ó, nós vamos cortar seu cabelo. Você tem muito piolho, dá muito trabalho. O olhar, né? Era muita agressão. Era agressivo. Não importava o que eu tava sentindo, pensando, a vergonha que eu ia passar. Parece que não se importavam comigo, né? Certo. Tá bom. Ninguém se importava comigo. Ninguém se importava comigo, com o Ninguém que eu conversou. senti. Ninguém conversou comigo. Ninguém conversou comigo. Ninguém ouviu o que eu sentia. Ninguém ouviu o que eu sentia. Ninguém quis saber o que eu sentia. Ninguém quis saber o que eu sentia. Eu queria que alguém tivesse conversado comigo. Eu queria que alguém tivesse conversado comigo. Que alguém tivesse me colocado no colo Que alguém tivesse me colocado no colo para me ouvir, para me ouvir, para conversar comigo, para conversar comigo, para dar importância aos meus sentimentos. para dar importância aos meus sentimentos. Não tinha ninguém para me ouvir. Não tinha ninguém para me ouvir. Não tinha ninguém para dar importância para mim. Não tinha ninguém para me dar importância. O que é que você está sentindo agora? Mais tranquila de estar liberando, veio várias cenas.
de abuso de poder, né, do meu tio, falando que eu não era fácil, que eu era difícil. Porque eu lembro que eu gritava, não corta meu cabelo, né? Eu lembro muito Uhum. dessa cena. E de maneira agressiva também, né? Gritando que elas não podiam cortar meu cabelo. E depois o meu tio falando que eu era difícil. Uhum. Tipo assim, ninguém parou pra pensar, né? Que eu era pequena, que eu não queria que cortasse, porque eu não queria me sentir homenzinho. Uhum. Qual o É, sentimento agora? ser vista, né? O sentimento de. Não, não tenho mágoa, não. Tristeza. Uhum. Um pouco de tristeza. Tá Mas é bom. bem leve. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu queria ser vista, Eu queria ser vista, amada. eu queria ser ouvida, Eu queria ser ouvida, cuidada. eu queria receber atenção Eu queria receber atenção. e me sentir importante. Eu queria me sentir importante. Eu queria me sentir amada. Eu queria me sentir amada. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu era só uma criança. Eu era só uma criança. Tudo que eu precisava Tudo que eu precisava era que alguém conversasse comigo, era que alguém conversasse comigo, me amasse, que me amasse, me desse atenção, que me desse atenção, me desse importância. que me desse importância. O que você está sentindo? Vem uma fala que eu sou frescurenta, Pelo que você ouvia na época, é isso? né? Porque eu expressava o que eu queria deles também. Eu sempre bati boca, bati de frente. Aí Uhum. veio que eu era muito frescurenta. Certo. O que você sente agora lembrando disso? Ah, da minha agressividade, mas não sinto nada, não. Foi bom ter falado. Uhum. Que eu tenho que Tá, superar isso. tá sentindo ainda tristeza de lembrar disso? Não, não tem como. Dói um pouco, que eu queria uma Uhum. infância diferente, mas eu vou ter que superar. É a fala que tá vindo. Uhum. Certo. Ok. Então, vamos parar um pouquinho agora. Vamos. Vamos lá. Como a gente tô com um tema aqui meio apertado, então, Tudo bem. mas aqui a gente já encontrou aí um fio da meada para você trabalhar essa sensação de abandono. Tem muita Tá, coisa aí faltando ainda para limpar. Então, eu acredito que se você limpar isso, provavelmente você vai sentir repercussão também nesse bloqueio da parte financeira, né? É possível que sim. Então, isso aqui seria um primeiro atendimento que eu faria com você. E depois, nas próximas sessões, eu ia investigar esse abandono mais profundamente, trazer mais memórias de abandono, limpar. Depois, procurar crenças limitantes diversas que podem atrapalhar também a vida financeira. Né? Primeiro eu ia trabalhar esse abandono de uma maneira bem ampla, bem profunda, o máximo que a gente conseguisse, até você sentir 100% bem com essas memórias, não ter mais nenhuma sensação ruim, lembrar dessa época. Né? E a partir daí eu iria investigar outras crenças e emoções que podem também afetar, né, o ganho financeiro. E a partir daí a gente ia aguardar ver o resultado na sua vida prática, né, nas ações que você toma, os movimentos que você faz para ter mais renda, porque quando vai liberando as crenças e as emoções, a tendência é que a pessoa naturalmente começa a ter escolhas melhores que levam ao caminho de maior prosperidade. Hoje você provavelmente se sabota, talvez percebendo, talvez sem perceber, e aí quando você muda isso internamente, você percebe que as escolhas começam a ficar mais sábias. A pessoa vai por um caminho onde ela consegue ter mais sucesso, porque naturalmente ela escolhe melhor para ela. Por quê? Porque está se sentindo mais merecedora, porque está se sentindo mais capaz, porque não tem mais uma voz interna dizendo que tem algo de errado comigo, né, que eu não mereço, que eu não posso. Eu acho que é por aí, tá? Para te tá, ajudar nesse caminho. tá, jóia. Easy?
É interessante também você fazer com alguém, né? Você trocar sessão com alguém, ou fazer terapia com alguém para te ajudar mais rápido nesse processo e você alcançar Eu o resultado que faço. você quer. Eu Já faz faço também? bastante coisa, bastante. Hum, Mas estava precisando ainda, né? Legal. É bastante coisa para limpar. Talvez repetindo e tendo esse outro foco. E se Mas volta lá no FT Pro, estuda o restante do programa e tá, aplica, né? Tá bom? tá bom. Então é isso. Boa noite. Obrigada. Obrigado, Luciana. Um Tá, joia. abraço. Tchau, tchau. Gratidão.